Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao capítulo Esboço Geológico da Terra, nós vamos para o segundo item, estado primitivo do globo. Então, parágrafo 15. O achatamento dos polos e os outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra deveu estar em sua origem num estado de fluidez ou de moleza. Esse estado poderia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Disse proverbialmente, não há fumaça nem fogo. Esta proposição rigorosamente verdadeira é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos de que passam sob os nossos olhos, não é só a fumaça que se produz, é o fogo bem real que deve ter um foco. Vindo esse fogo do interior da terra e não do alto, o foco deve ser no interior. Sendo o fogo permanente, seu foco deve sê-lo igualmente. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que, a uma certa distância da superfície, atinge uma temperatura muito alta, as fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de maior profundidade. Os fogos e a massa de matéria fundida e abrasada que escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou por rachaduras produzidas por certos tremores de terra, não podem deixar dúvidas sobre a existência de um fogo interior. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva cerca de 1 grau por 30 metros de profundidade, de onde se segue que numa profundidade de 300 metros, o aumento deve ser de 10 graus. A 3.000 metros, chega-se a 100 graus, temperatura de água fervente. A 30.000 metros, ou de 7 a 8 léguas, de 1.000 graus. A 25 léguas, de mais de 3.300 graus, temperatura a que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí até o centro, há ainda um espaço de mais de 1.400 léguas, ou seja, 2.800 léguas de diâmetro, que seria ocupado pelas matérias fundidas. Se bem que não haja aí senão uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, ela tem todos os caracteres da probabilidade e chega-se à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que é apenas centésima vigésima parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais fina casca da laranja. Então, proporcionalmente, né? Se a Terra fosse uma laranja, a crosta seria mais fina do que a casca. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável porque há lugares, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas térmicas é igualmente indício da vizinhança de fogo central. 17. Posto isto, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da Terra teve por causa a ação do calor, e não da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente,
Em consequência da irradiação do calor, chegou ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou e o resfriamento naturalmente começou pela superfície, que endureceu ao passo que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão saindo todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar que, sendo então quebrado, encontra-se no interior ainda em brasa. Parece mais, na verdade, com a polenta, né? 18. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais ou a menos que hoje. Sob a influência dessa alta temperatura, somente a maioria das substâncias que o compõem, e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, encontram-se num estado bem diferente. Não fizeram senão sofrer uma transformação, em consequência do resfriamento e das misturas. Os elementos formaram novas combinações. O ar consideravelmente dilatado deveria estender-se numa distância imensa. Toda a água forçosamente reduzida a vapor estava misturada ao ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, encontravam-se aí no estado de gás. O estado da atmosfera nada tinha de comparável, pois, ao que ela é hoje, a densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. E se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo naquela época, não seria clareado senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera embraseada, e não suspeitaria mesmo da existência do Sol. Bom, então esse aí foi o item estado primitivo do globo. Vamos fazer alguns comentários aqui, né? O achatamento do planeta também se deve à rotação do planeta, né? À medida que o planeta vai rotacionando, a sua superfície, ele vai adquirindo a forma de geoide, né? E aí os polos vão ficando um pouquinho mais achatados, mas levemente achatados, né? Se pudéssemos dizer que a Terra é esférica, não estaríamos errando, tá? Porque é muito pouca essa diferença aí dos diâmetros vertical e horizontal do planeta, né? Eu vou colocar aqui embaixo os valores exatos. Os valores exatos do diâmetro da Terra. E aí, portanto, você imagina como que ela é. Mas temos o pico do Everest muito alto, lá 8 quilômetros acima da superfície. Mas o que é 8 quilômetros? Né? Se você pegar o diâmetro do planeta aí de 12.600, né, 12.000 quilômetros, o que é 8 quilômetros? Né? É uma coisa imperceptível. Então, fora do planeta se vê a Terra redonda. Tá? Que mais? Até por conta, né, da presença da água, essa esfericidade fica até mais bonitinha, né, porque não se percebe tantas montanhas. O que mais que é importante falar? Bom, isso com relação a essas rotações. Aí ele fala aqui das águas térmicas, né? Não é somente o núcleo da Terra que aquece essas águas. A presença de material radiativo também causa, né, um aquecimento das águas. Então, não houve lá necessariamente um objeto quente, mas sim um objeto radiativo. E a radiação
por sua vez, que é uma transferência de energia, né? Com a radiação, essa energia vai para o líquido, para a água, e acaba sendo absorvida de uma forma mais dispersada nas moléculas, porque é líquido, né? O líquido se move, e a água, essa irradiação passa a ser transferida por convecção dentro da água, fazendo com que toda a água se aqueça. E aí, portanto, você tem fontes termais que não tem nada a ver com o calor lá do centro do planeta, certo? Fala-se do movimento das placas, não se fala do movimento das placas tectônicas, mas a gente sabe hoje que é um movimento das placas tectônicas que vai fazer com que surjam as cordilheiras, surgissem, né, as cordilheiras, que na verdade não parou de surgir ainda, né? Ela continua ainda se elevando, né? As cordilheiras do Andes, por exemplo, continuam se elevando, só que é claro com um tempo muito grande, né? Aliás, se eleva muito pouco num tempo muito grande, então o ritmo de elevação é muito pequenininho, mas as placas tectônicas estão em constante movimento. Isso gera os terremotos, as fissuras levam ao surgimento de canais, né, por dentro da crosta, que coloca em contato com o manto. E aí, portanto, pode haver, por questão de diferença de pressão, as erupções vulcânicas, que são tão constantes, e tem diversos tipos de formação vulcânica, né, de acordo com o solo, né, por onde está aparecendo esse vulcão, né, e o aspecto que se forma o vulcão. A gente tem os vulcões submarinos, que são um número muito maior do que esse terrestre, até porque, né, a superfície abaixo do oceano é maior do que a superfície acima do oceano. E que mais? Tem a questão da dobra, né, do terreno. Então, um terreno muito grande, né, não um terreno pequeno, uma área muito grande pode sofrer uma dobra. Então você tem um terreno que tem uma idade, aqui tem um terreno que tem a mesma idade, e aí por algum movimento das placas, esse terreno se dobra sobre o outro, né, ou vice-versa, esse por cima desse, tanto faz. E aí essa dobra vai colocar terrenos de diferentes idades sobrepostas. Então, um terreno mais velho acaba estar sobreposto a um terreno mais novo. Então você tem essas diferenças de idade também que acontecem. E a gente tem também os processos de transformação do solo, que é da rocha para o solo, né? Tem as ações tanto por conta da ação do calor do centro da Terra, como também pela ação do movimento da atmosfera, ação das águas e principalmente da radiação solar na superfície. Então, durante o calor, a superfície se esquenta, se expande toda a matéria, aí à noite ocorre a perda desse calor e, portanto, a contração do solo. Isso provoca fissuras no solo, vai rachando o solo, igual uma laje de casa, né, ou um asfalto da rua, que em verão intenso, por exemplo, em poucos dias está totalmente detonado, porque de dia esquenta demais, de noite dá uma refrescada. Então, dilatação, contração. E a partir do momento que aparece uma fissura, o vento e a água entram por essas fissuras, alargando, né, e, portanto, a água vai provocando a transferência, né, principalmente a água, transferência de materiais, e os vários contatos fazem várias combinações químicas, e aí, portanto, alguma parte degrada mais do que a outra, né? E aí forma-se o solo, e o solo, portanto, vai ser transformado pela vegetação que vai aparecer ali, né? O solo vai sendo transformado pela vegetação. O vegetal, para se adaptar ali, ele vai provocar a sua própria erosão, porque as raízes vão erudir aquilo que já estava, né, em processo de erosão. E a gente percebe isso nas árvores, né, o quanto elas deformam todo
o solo logo abaixo dela, né? O solo visível, né, debaixo da árvore, a gente vê que deforma por conta das raízes dela. Então isso acontece com as menores plantas, porque as raízes vão penetrando e vão transformando esse solo. Uma vez perfuradas, o solo, né, há maior permeabilização, né, a água penetra melhor, formam-se buracos, aparecem os seres animais que caminham por esses buracos, aí vai se transformando todo o solo, né? Uma erupção, o que faz? Traz material lá do fundo do planeta, lá do meio do planeta, lá do magma, para fora, né? E essa quantidade já vem transformada pelo calor, e aí vai misturando com a terra e formando novos tipos de solos. Então tudo isso aí é muito interessante, a gente está sempre acompanhando, né? Para o próximo vídeo, nós vamos falar do estado primitivo do globo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não está inscrito, se inscreva. Faça um comentário. Divulgue nas suas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, magoa.